No Brasil, a união estável é uma das formas de constituição de família reconhecidas pela legislação, diferente do casamento, que é formalizado através de uma cerimônia civil ou religiosa. A união estável ocorre quando duas pessoas, independentemente de gênero, vivem juntas com a intenção de constituir uma família. A lei não especifica um tempo mínimo de convivência para que a união estável seja reconhecida, mas exige que o relacionamento seja caracterizado por seu intuito familiar. A importância da união estável no cenário jurídico brasileiro se destaca pela busca de igualdade no reconhecimento das famílias contemporâneas. Essa modalidade de união é vista como uma forma legítima de família, atribuindo aos companheiros direitos e deveres similares aos dos cônjuges casados formalmente. A união estável proporciona segurança jurídica para os parceiros, contemplando aspectos patrimoniais e sucessórios, além de questões ligadas à guarda e educação dos filhos, caso existam. É sobre esses temas centrais e suas implicações no contexto do direito de família que iremos nos aprofundar no decorrer desta apresentação. Vamos explorar como os direitos de herança, divisão de bens e outras responsabilidades são abordados na união estável, proporcionando uma compreensão clara das nuances legais que envolvem essa forma de relacionamento. Mantenha-se atento para descobrir tudo sobre esta importante alternativa ao casamento tradicional na legislação brasileira. União estável é um conceito jurídico definido no artigo 1723 do Código Civil Brasileiro. Segundo a legislação, ela se caracteriza por uma convivência pública contínua e duradoura entre duas pessoas, com o objetivo de constituição de família. Diferente de um simples namoro, na união estável há a intenção clara de formar uma família juntos. Para que uma convivência seja considerada uma união estável, ela deve atender a alguns requisitos específicos. Primeiro, a vida em comum deve ser notória, não sendo escondida do público. Além disso, essa convivência precisa ocorrer de forma contínua e sem interrupções significativas. Por fim, deve haver estabilidade e o desejo mútuo de formar uma unidade familiar, o que geralmente implica em dividir responsabilidades e construir uma vida em conjunto. A diferença entre namoro e união estável pode ser ilustrada através de um exemplo prático. No namoro, por mais sério que seja o relacionamento, geralmente não há uma divisão de responsabilidades familiares. No namoro, geralmente não há um planejamento conjunto para o futuro, como a compra de um imóvel ou a criação de filhos em comum. O objetivo principal do namoro é a vivência do relacionamento em si. No namoro não há intenção de formar vinculação jurídica ou familiar no sentido amplo e legal. Em contrapartida, na união estável, há essa intenção clara e manifestações práticas que visam constituir uma família. A união estável não requer registro em cartório para existir, embora possa ser reconhecida judicialmente posteriormente. Assim, é fundamental perceber que o que distingue o namoro de uma união estável não é apenas a duração do relacionamento ou o envolvimento emocional, mas sim a intenção e a manifestação prática de constituir uma família. Num pequeno escritório em São Paulo, dois indivíduos, Clara e Tiago, decidiram levar seu relacionamento a um novo patamar. Haviam passado anos juntos, compartilhando alegrias e desafios, e agora estavam prontos para formalizar a união. Eles sabiam que, como companheiros, tinham direitos e deveres que precisavam considerar seriamente. Enquanto revisavam os detalhes com o advogado, Clara refletia sobre a importância dos deveres mútuos em sua relação. Lealdade, respeito e assistência sempre foram pilares fundamentais de seu convívio. Era reconfortante saber que esses valores eram reconhecidos legalmente. A divisão dos bens era um ponto sensível. Sem um contrato escrito, a legislação brasileira previa uma divisão equilibrada dos bens adquiridos durante a vigência da união. Tiago pensava sobre a segurança que isso trazia ao relacionamento. Saber que tudo o que construíram juntos não seria perdido em eventualidades dava-lhes tranquilidade para seguir adiante sem receios. Além disso, a questão da herança era algo que não podia ser ignorado.
No caso da falta de um dos dois, a legislação asseguraria que o companheiro sobrevivente teria direito a uma parte dos bens, o que poderia ser crucial em um momento difícil. Mesmo com a proteção dada pela lei em situações de ausência de um contrato escrito, Clara e Tiago decidiram pela formalização. Discutiram com o advogado sobre a vantagem de firmar um contrato ou uma escritura pública para registrar os termos da relação. Essa formalização não era apenas um pedaço de papel, mas uma forma de garantir que os interesses de ambos seriam respeitados em qualquer circunstância futura. Além de fornecer clareza e segurança, o encontro com o advogado fez Clara e Tiago perceberem o quanto o direito pode ser um aliado da relação. Mais do que imposições, os direitos e deveres são suportes para assegurar que eles caminhem juntos com confiança e tranquilidade. Ao deixar o escritório, caminhavam lado a lado com a certeza de que haviam feito a escolha certa para ambos, prontos para continuar a escrever sua história com as tintas da lealdade, respeito e amor. O regime de bens na união estável é o da comunhão parcial de bens. Nesse regime, todos os bens adquiridos durante a união são divididos caso a gente se separe. Bens que cada um já tinha antes de nos juntarmos ou que recebemos por herança, por exemplo, continuam sendo de cada um. E se o casal quiser escolher outro regime de bens, é possível? Sim, claro. O casal pode definir outro tipo de regime por meio de um contrato. Através de um contrato de convivência que deve ser registrado em cartório, o casal pode optar por regimes como separação total de bens, comunhão universal ou participação final nos aquestos. Como será a partilha de bens no caso de falecimento de um companheiros? O Supremo Tribunal Federal, STF, reconheceu o direito do companheiro à herança. Essa decisão do STF alterou a interpretação do artigo 1790 do Código Civil, que estabelecia diferenças nesses direitos. Após a decisão do STF, os companheiros passaram a ter tratamento equitativo em termos de herança e sucessão de bens, eliminando a discriminação que existia anteriormente. Porém, ainda há nuances complexas nesse campo do direito de sucessão. A principal diferença restava no planejamento sucessório, uma prática vital para evitar conflitos futuros. É fundamental ter um testamento ou algum tipo de planejamento em vida, já que a simples igualdade na sucessão não necessariamente evita desavenças em famílias mais numerosas. Planejamento sucessório não é apenas uma precaução legal, mas um ato de amor e respeito pelo vínculo que os companheiros construíram ao longo dos anos. Para dissolver a união estável de forma amigável, ambos precisam estar de acordo com a divisão dos bens, além de não haver litígio quanto à guarda de filhos, caso houvesse. Deve-se fazer um documento formalizando a separação, e uma vez que ambos concordem, pode-se registrar isso em cartório, de preferência com a assistência de um advogado para assegurar que tudo está devidamente registrado. O processo, entretanto, nem sempre é simples. Se houver discordância ou um dos dois não estiver disposto a cooperar, o caso poderá seguir para um litígio judicial. A formalização da união é um passo muito importante em qualquer relacionamento, seja ele um casamento ou uma união estável. Muitas pessoas acabam adiando essa formalização, seja por falta de tempo, dinheiro ou até mesmo por acreditarem que não faz diferença. No entanto, a falta desse reconhecimento legal pode trazer sérios problemas no futuro. Imagine a situação em que um dos parceiros venha a falecer. Sem a formalização correta da união, o sobrevivente pode enfrentar dificuldades para ter acesso a heranças, benefícios sociais ou até mesmo ser reconhecido como parte interessada nos bens adquiridos em conjunto. Outro ponto importante é a regulamentação dos direitos e deveres de cada parceiro. A formalização oferece segurança jurídica, garantindo que ambos tenham seus direitos respeitados diante de situações de separação ou conflitos. Além disso, ajuda a proteger o patrimônio do casal, estabelecendo de forma clara como os bens serão divididos, caso o relacionamento chegue ao fim. A formalização também impacta em questões previdenciárias.
Com a união formalizada, os parceiros têm direito a benefícios como pensão por morte ou inclusão em planos de saúde familiar. Mesmo vivendo em uma sociedade que cada vez mais reconhece diferentes formas de se viver e amar, o respaldo legal ainda é essencial. Portanto, ainda que não pareça prioridade, formalizar a união deve ser uma decisão consciente, tomada em conjunto e avaliada de forma cuidadosa. Lembre-se de consultar um advogado especializado em direito de família para entender todas as implicações. Afinal, proteger o futuro do casal é um gesto de amor e cuidado. Se ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, deixe nos comentários. Sua opinião é muito importante para nós.